E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor. Cabelo um pouco bagunçado, né? Sabe como é? Acabei de acordar da soneca da tarde. Mas a gente vai falar hoje um pouco sobre o Jones Marrow. Então solta a vinheta. De vinheta eu não quero que tenha vinheta hoje, porque eu vou fazer um vídeo mais rápido do que o normal, então deixa de vinheta, tá? Opa! Então, gurizada, antes de mais nada, a descrição do vídeo aqui, minhas redes sociais e também formas de vocês apoiar o canal. Pode ser PicPay, transferência direta, como pode ser também assinatura mensal dos Brothers pelo PicPay e o botão Seja Membro que está em algum lugar. Ajude o canal que mais ou menos cresce no Brasil, continuar crescendo mais ou menos. Eu não vou editar esse vídeo, tá? Esse vídeo ele é um complemento um pouco sobre o vídeo que eu fiz agora sobre, na verdade, uma fala que eu fiz dentro de um vídeo sobre o Jones Manuel, e que daí a galera meio que se dói e a galera eu acho que acaba não entendendo o ponto da crítica aqui, tá? Então, primeiro eu vou falar no âmbito do indivíduo Jones Manuel, como eu falei no outro vídeo, eu não o conheço, tá? Não conheço. A persona dele da internet me aparenta ser arrogante. Se eu for o que eu falei, se quiser colocar aqui em Porto Alegre, tem uma ceva quando acabar a pandemia, a gente toma uma ceva sem problema. Mas a persona me sou arrogante, sim, né? Então, esse ponto eu não mudo. Então, pelo que eu observo da internet, acaba sendo uma pessoa meio arrogante que trata quem pensa diferente como grandes burros que fazem a propaganda liberal. Tá? Mas enfim, a persona na internet, isso tem que ficar claro, tá? E daí no vídeo também eu falei, pô, o Jones Manuel é stalinista. E todo mundo, não, ele não é stalinista. Ele não é stalinista, ele não defende também a Coreia do Norte. Porque eu falei que defendia a Coreia do Norte. E daí eu achei um texto dele. E é em cima desse texto que eu vou trabalhar aqui, tá? Em cima desse texto que eu vou trabalhar aqui. Onde é um texto que mostra bem o modus operandi que essa ala mais marxista do YouTube atua, tá? Antes de falar um pouco desse modus operandi, a gente tem que entender que Jones Manuel, no caso, ele seria um militante, além de um teórico militante, ou né, a praxis, enfim. É o cara que ele não só fica dentro do texto, dos conceitos, mas ele traz isso à tona também, tá? Então ele, Humberto, o João Carvalho, que eu já até gravei um Revolution com o João Carvalho, são militantes também. E eu não tenho problema nenhum. Já falei 1000 vezes. Se tu acredita numa coisa, se tu tem ideias para aquela coisa, tu tem mais é que fazer o teu ponto mesmo ser ouvido, tá? Isso é um ponto. Então, tipo assim, falei do indivíduo Jones Manuel, falei também que ele é militante, não tem problema nenhum com isso, tá? Nenhum com isso mesmo. Isso tem que ficar bem claro, porque senão tu tá. É como se tu tivesse destruindo a pessoa pelo fato dela querer fazer parte do debate público com outro ponto de vista. Não é esse o caso aqui, tá? O que me incomoda aqui é o modus operandi que eu vou falar um pouco sobre ele. Nesse mesmo texto aí, em defesa da Coreia do Norte, que vai ficar linkado aqui, primeira parte do texto é excelente em termos acadêmicos, teóricos, os levantamentos de informações, de referência, sabe? Ele trabalha ali muito bem a ideia de racismo que a gente tem na Ásia, o fato da colonização desse nosso pensamento colonial em cima da Ásia, o quão a gente conhece pouco a história da Ásia, o quanto as faculdades colaboram para esse conhecimento pouco sobre a história da Ásia, porque são poucos as faculdades que fazem, né, um levantamento, um conhecimento sobre a história da Ásia. Então essa primeira parte do texto, que é um texto em defesa da Coreia do Norte, é muito bem feito, tá? É muito bem feito. Ele tem, inclusive, é um artigo, né? Tá em caráter de artigo. Só que essa primeira parte do texto, que tá num caráter de artigo, que tá num caráter ali de embate de ideias e tal, ele começa a ir para um outro lado, onde ele vai atacando a informação que as pessoas recebem sobre a Coreia do Norte. Então o texto ele vai indo de um jeito mostrando, falando sobre a história da Coreia, sobre
colonização, tudo que eu falei. Daqui a pouco ele começa a falar sobre informação, sobre as agências de notícia do mundo, sobre como elas detêm a informação toda, o que não é nada errado, viu? Nada errado. Temos pouquíssimas agências de notícias no mundo, elas super detêm a informação, porque quando a gente fala agência de notícias, o cara vai dizer, não, mas tem Globo, tem SBT. Não. 4, 5 agências de notícias do mundo que às vezes elas vendem informação até pra Globo, pro SBT, enfim. E daí ele usa isso para explicar o contexto da Coreia do Norte ser o que é. Tá? Então esse que é o ponto que eu quero trazer. Ele vai fazendo todo um argumento muito bem feito até chegar e falar assim, é por isso que a Coreia do Norte age assim. E daí se tu faz a crítica, e agora aqui, não vou fazer crítica, não pode cortar o cabelo, não é essas críticas assim. Não é essas críticas assim. Principal crítica à Coreia do Norte, né? Até tava vendo um vídeo de um cara que sabe tudo sobre a Coreia do Norte, tem um brasileiro, ele não deixa claro, mas dá pra entender claramente que ele, sobre a questão do LGBTQI lá na Coreia do Norte, zero avanço, tá? E para além disso, a principal crítica à Coreia do Norte, pra mim, se dá sim na questão de tu ter substituído tipo assim, tu só ter mudado o status quo. E não adianta falar que não, sabe? Porque isso também faz parte do modus operandi quando tu vai ali e critica alguma coisa. Porra, Jones Manuel tá defendendo a Coreia do Norte, olha que bosta. Ah, você está fazendo o serviço do liberalismo. Sabe? Você está caindo na propaganda anticomunista. Não que não exista propaganda anticomunista, não que não exista nada do gênero, mas é um argumento retórico ridículo. Além de um outro argumento retórico ridículo, que é tipo assim, mas o Brasil também é ruim, mas o liberalismo também é ruim, olha quanta gente matou, o Winston Churchill também é um genocídio. O que tá falando que não é? Vocês entendem como o uso retórico disso é muito desleal e ele inviabiliza qualquer tipo de crítica vindo por parte da esquerda. Então, por isso que eles são super organizados nesse sentido. Marxista, nesse sentido, é super organizado. Quem critica marxista é só marxista. Eles têm quase que um mantra aí interno deles, tá? Então, isso é o modus operandi dos caras, onde não aceita crítica, onde se tu critica, tu é liberal, tu caiu na propaganda, anticomunista e tal, então a tua crítica automaticamente está inválida, tá? E também sempre aquela coisa de querer contextualizar a figura do Stalin. Ah, não, mas tem que contextualizar o Stalin na época. Porra, contextualizar o quê, meu irmão? O cara intencionalmente tentou reescrever a história de vida dele. O cara intencionalmente matou uma cacetada de gente da própria esquerda, trotskista, anarquista, até stalinista. Tipo assim, o que tu tem que relativizar nessa figura? Mas tem muita propaganda contra o Stalin por parte do Ocidente e não sei o que. Porra! É óbvio que tem! O cara destruiu a própria esquerda, o cara foi um mal pra própria esquerda, e esse cara tem que ser analisado, entendendo o contexto. A gente tem que entender o contexto. Saca? Nisso assim os anarquistas estavam muito certos. Processo revolucionário de marxista só trocou o status quo. Só isso. Isso eles nunca vão admitir. Nunca vão aceitar. Mas só fez isso, tá? Tanto que a gente pega aí Cuba, teve uma troca aí. Não, mas reorganizou. Cuba é mais democrático que na época do Fulgêncio Batista. 50 anos de um processo revolucionário. É um processo revolucionário de 50 anos. Tipo assim, não tá em processo, sabe? Já tá estruturado desse jeito que tá. É a mesma coisa na Coreia. E o cara vem me aplicar essas porra. Que não, porque quem critica é liberal. Tá? Então, assim, essa crítica aqui, que eles nunca vão admitir de ter trocado o status quo. E a segunda crítica principal, Stalin destruiu a esquerda, a oposição de esquerda. Destruiu. E daí, esse cara que a gente tem que entender o contexto. Porque senão tu é um liberal e tu é um anticomunista. Tá bom, gente? Então, era isso. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha ficado claro. Não vou editar, eu vou largar sim. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike também. E vamos conversar aqui na caixa de comentário, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!